Eu vou ler aqui o Evangelho e já compartilho com vocês. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os 12 discípulos e disse: Tenho compaixão dessas multidão, porque já tem 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-lo de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhe: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os discípulos também comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Era 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Damatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja bem, o Evangelho ele vem falar para a gente sobre o que? Sobre a importância da nossa fé. Porque veja bem, os discípulos eles não tinham que dar aquele povo, aquela multidão. Jesus olhou e teve compaixão com aquela multidão, que estava seguindo ele 3 dias. E estava com fome, não tem o que comer. Então Jesus perguntou ao discípulo, não por causa que o discípulo deu a resposta, para demonstrar o poder divino, o poder do céu. Por isso que ele perguntou ao discípulo, para o discípulo entender, porque ali não tinha saída. É como se fosse Jesus testando a mente deles. Porque ao mesmo tempo testando e demonstrar para Deus nada é impossível. Porque você vê que Jesus no deserto, como é que ia dar nada no deserto, no meio da multidão? Não tem como, gente. Então Jesus ele sabe de tudo. Só que ele queria que os discípulos vissem aquilo, compreendessem e hoje ficasse para nós, para você e para mim aqui. Para a gente entender e compreender, para Deus nada é impossível. Então Jesus pega aqueles pão e aqueles peixes, abençoa e multiplica. Gente, a gente não compreende, eu digo por eu, porque assim, a gente não sabe chegar onde comprar um alimento, onde vai antes de comer. A gente deveria, o correto era a gente rezar pelo aquele alimento. Quando você compra, traz para sua casa, você abençoar. A gente não faz isso. Então, isso são coisas que a gente acaba passando de despercebido. Por isso que a gente acaba também frágil, dizer assim, fraco na fé, fragilizando cada dia. Por quê? Porque a gente, nas simples coisas, onde está a santidade, onde está o poder, a gente passa despercebido. Por quê? Imagine, pense comigo, nesse momento. Se você, toda vez que você fosse se alimentar, você primeiro agradecesse a Deus, rezava aquele alimento. Quando você comprasse o alimento, seja ele qual for, você comprasse o alimento, abençoasse aquele alimento que chegasse em casa. Você fosse beber água, seja água
da natureza, seja água que você compra, que vem, não sei de onde é, seja água que vem da chuva. A gente abençoar. Vocês iam ver, compreender o tamanho, digamos assim, da fé que vocês iam começar a ter mais ainda. E o poder que ia ter, porque assim, essas coisas não é desse mundo. Você não vê, por exemplo, você vai abençoar o alimento, você vai abençoar a água, mas você não vai ver com seus olhos a grandeza de Deus ali, não. É espiritual, a gente não consegue ver. Por isso que o povo chama de nós de doido, porque os olhar deles somos doidos. Somos sim. Se você for compreender e entender o evangelho, nós somos bando de louco. Por quê? Porque a gente crê naquilo que a gente não vê. Vocês estão entendendo? Ah, mas não sente. A gente sente Jesus falar com a gente sente a presença de Deus com a gente. Mas as pessoas não veem isso. Então, aos olhos humanos, somos loucos, somos doidos, somos depressivos, somos. É várias coisas que as pessoas chamam. Quando a gente, digamos assim, tem fé em Cristo. Porque Jesus não é desse mundo. Já é bem claro nisso. Não é desse mundo, é do outro mundo. As coisas sagradas que a gente abençoa, ninguém vê nada. Você manda um padre em sua casa, abençoa a casa todinha, abençoa o seu lar, sua cama, o que for. Ali ninguém vê nada, é tudo normal, é tudo a mesma coisa. Não vai mudar nada aos olhos humanos. Ali só vai mudar aos olhos espiritual, aos olhos de Deus. Então, temos que entender isso para poder não, digamos assim, não confundir as coisas. Por quê? Porque a gente às vezes quer ver Cristo, quer um sinal de Cristo, que nem Tomé, e por aí vai. E não é assim, não é assim. Jesus ele deu essa parábola para a gente hoje. Parábola não, confirmando a grandeza e o poder de Deus. Por isso que deixou escrito no Evangelho, para a gente compreender aquilo que é impossível para os homens, não é para Deus. Não é para Deus. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa íntima de Deus e íntimo de Deus. Ah, mas vamos chamar de doido. Ah, vamos chamar disso aquilo. É, meu filho. É, minha filha. Vai te chamar. Me chama. Vai chamar você. Vai chamar todas aquelas pessoas que é verdadeiramente seguidoras de Jesus. Por quê? Porque eles não conseguem ver. Elas não conseguem ver Jesus. Você e eu, se a gente crê, é porque a gente tem o Espírito Santo. E aí a gente crê por causa do Espírito Santo que está dentro da gente. Porque se a gente já pode se afastar, você pode perceber, todas as pessoas, eu vou dizer por mim, o inimigo quer implantar na nossa mente e dizer assim, não existe, isso é ilusão tua, desiste disso. Eu digo porque o pensamento tem. Eu vou negar você para quê se Deus está vendo? Porque ali é o juio, é o inimigo falando para a gente. Fazer com que a gente desista. Ele é como eu falei já, ele quer colocar uma venda nos olhos da gente para a gente não enxergar. Mas a nossa fé não é com esses olhos, é com os olhos da Bíblia. Gente, Jesus foi perfeito, ele é perfeito. Para você ter noção que as coisas de Deus é de encabular, porque Jesus não fez nada com ninguém. Não fez maldade nenhuma, só acusou o pecado e foi morto. João Batista, ele acusou o pecado e foi morto. Só isso. Ele não bateu, não machucou, não matou ninguém, não discutiu. Então, veja que as coisas de Deus é dessa forma, dessa maneira. Então, ninguém vai compreender o que você vai dizer sobre Jesus. E tenha fé naquilo que as pessoas não têm. Acredite naquilo que as pessoas não acreditam. Você fala assim, Jesus, eu acredito em ti, confio em ti. Tu pode tudo. Assim como tu fez com esse povo, alimentou esse povo. Então Jesus é isso, tenha fé, acredite que ele faz o
possível.